Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai incomodar. Porque essa política de criança mimada gritando daqui pra lá, tá na hora de parar e cada um olhar o espelho e ver que os princípios que todos defendem são os mesmos. A diferença é essa torcida idiota. A diferença é o apego no ídolo máximo, independente do lado que você esteja. E isso, meu amigo, é horrível para a democracia. Então hoje a gente vai brincar com uma coisa séria, que é olhar o que você ataca na perspectiva do outro. O que eu falo do outro, se eu estivesse no lugar dele e se ele estivesse no meu, o que falaríamos? Então vamos lá, não deixe de se inscrever e roda a vinheta. Então a gente vai começar por uma coisa muito simples, complexa, fácil, e o que eu faria se o outro estivesse cometendo os mesmos crimes que eu, ou o que o outro faria no meu lugar. Então a gente vai começar pelo fato 1, deslegitimação das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral. Vamos lá. A direita começou com essa choradeira. Sim, lá na época do Aécio. Logo depois o Aécio voltou atrás. E segue o jogo, mas antes disso, o Lula perdeu a eleição 2 vezes e não atacou as urnas. Depois disso, o Lula perdeu a eleição, o Lula não, mas o Haddad perdeu a eleição pro Bolsonaro. E não saiu gritando que as urnas eram fraudadas. Então, vamos mudar a perspectiva toda. Se Fernando Henrique tivesse perdido pro Lula 2 eleições, então o Lula tivesse ganho. Depois, Fernando Henrique ganhou do Lula 2 eleições. E assim por diante. Eu quero que você entenda. Independente do lado que você tiver, atacar as urnas, tentar deslegitimar as eleições não é bom para nenhum dos lados. O problema é quando você usa a urna para justificar os seus erros. As pessoas têm o direito. E aí você vai vir com 1000 teorias da conspiração. E aí, meu amigo, contra teorias da conspiração, fica com suas ideias. Mas saiba que esse é o primeiro fato desse vídeo. Então, se você não tiver coragem de enfrentar os fatos, e eu não tô aqui defendendo direita ou esquerda, tô aqui defendendo os fatos. Me apresente uma prova de que as urnas são fraudadas. E aí a gente começa a conversar. Mas prova, não o que você achou, alguém te disse, eu vi um relatório obscuro. Provas reais, que nós possamos entrar na justiça com essas provas. Porque enquanto fica só no alguém me disse, aí não é comigo. Aí deixa para as teorias da conspiração. Então vamos lá. Segundo fato, o Lula no poder reúne os embaixadores para descredibilizar as urnas, para atacar as instituições. Você, de direita, faria o quê? O que você de direita faria? O Lula atacando as urnas com os embaixadores no meio da eleição. O que você faria? Faria a mesma coisa que a esquerda fez. Ou não? Você ia falar, beleza, tá suave. É isso que você faria? Tudo bem. Nesse caso você pode até dizer e achar que não teve nenhum erro. Pode até achar que a condenação de Bolsonaro foi injusta. Porque é um fato muito interpretativo. E agora a gente vai falar sobre uma coisa inegociável. Pressão sobre a cúpula militar. Fato 3. E aí? Pressionar os comandantes das Forças Armadas para não deixar o oponente tomar posse. Lula no poder pressionando. O que é isso? O que é isso? Não é tentativa de golpe de Estado? A direita estaria gritando a todos os pulmões. Venezuela, Cuba, China. Ou não estaria? Até mesmo depois que a direita fez isso, continua gritando os mesmos slogans idiotas sem explicar nada. Então, meu amigo, não me venha
gritar golpe de Estado para um lado do espectro político, enquanto o seu lado tentou fazer. E você vai falar, não, isso é mentira, não existiu isso. Assista qualquer documentário sobre a invasão do dia 8 de janeiro. As pessoas entraram dentro do Capitólio, ó, confundindo com os americanos, entraram dentro dos prédios públicos federais, da Praça dos Três Poderes, e começaram a gritar: exército, venha me salvar, exército, eu te convoco, eu autorizo. Mas calma aí, isso não era justamente o que a direita acusava a esquerda? O fato 3 de pressionar a cúpula militar, independente de qual espectro da política você esteja, isso se caracteriza golpe de Estado. Ou você vai olhar no espelho com esse fato e vai distorcer ao máximo para você sair bem disso. Não, isso não pode acontecer. As leis têm que ser iguais para ambos os espectros. E isso faz a democracia forte. Fato 4. Financiamento e logística de mobilização das pessoas. Esse é o ponto que ambos os lados também criticam um ao outro. Porque para mobilizar até Brasília, até os atos de Brasília, do dia 8, a direita teve recursos. E quem não lembra, lá em 2013, que quando começou as manifestações, os coxinhas versus mortandelas, era exatamente isso, um acusando o outro de pagar para levar as pessoas nas manifestações. Ainda mais as manifestações das frentes dos quartéis, totalmente ilegais, pedindo golpe de Estado. Mas lá, meu amigo, tinha cozinha, tinha carne, tinha refrigerante, tinha comércio, era uma micro cidade de alienados. Mas não, quem dá comida para ir em manifestação é a esquerda. A direita não faz isso. Mas calma, as portas dos quartéis eram exatamente isso, num âmbito muito maior, com muito mais recursos. Mas na frente dos quartéis estava certo? Então para de fechar os olhos para os fatos que acontecem em ambos os lados. Eu não vejo problema nenhum em você recrutar manifestações e lá ter comida. De tantos os lados, independente da direita ou da esquerda. Faz parte. Você pode ter patrocínios. O que não dá é para levantar essa bandeira um contra o outro e depois esquecer. Então, esse fato 4, os dois lados fazem iguais e mesmo assim viram pedras para serem atirados no próprio espelho, na própria virtude de cada um. Fato 5. A gente agora vai chegar aos ataques ao dia 8 de janeiro. É ponto sem nenhum tipo de discussão. Independente do espectro político que vá destruir qualquer tipo de patrimônio, meu patrimônio, patrimônio da União, o seu patrimônio, quem destrói o meu patrimônio, o seu patrimônio, em qualquer tipo de coisa, quem rouba, porque estão falando em destruição de patrimônio público, esqueceram das pessoas que levaram coisas embora, esqueceram das pessoas que tiraram coisas do lugar e jogaram para o lado de fora. Então, meu amigo, se você defende a invasão do dia 8 de janeiro, você defende qualquer tipo de invasão de qualquer pessoa a qualquer lugar. Ou não? Você defende a invasão de pessoas em casas? Não defendo isso. Não, mas de que lado eu sou mesmo? Para defender a invasão de propriedade? Da direita? Da esquerda? Eu não sei. Me responda você. Que lado do espectro político luta pela invasão de propriedade e não ser punido? Não sei, direita, esquerda. Ixi, agora eu tô bem confuso. Qual espectro político luta por isso? PEC da anistia? Redução de penas?
Quem luta por isso? Olhe-se no espelho. Mantenha-se os seus princípios. E a partir do momento que você distorce o seu princípio para ajudar uma pessoa, já não é mais princípio. É fanatismo. E aí, fanatismo por fanatismo não tem espectro político. Fato 6. Anistia e pacificação por crimes. Anistiar quem? Você, espectro político da esquerda, cometeu crimes, invadiu o Congresso, quebrou tudo. Você lutando por anistia e a direita contra. Óbvio contra. Porque onde é a pacificação? A pacificação é na sociedade? Ou a pacificação é nos políticos que excitam a sociedade para um contra os outros? Onde é que está a responsabilidade de pacificar? A pacificação é muito mais o exemplo do político. Mas não é isso que o político quer. O político não quer a sociedade pacificada. O político quer a sociedade dividida em bolhas para que o trabalho dele fique mais fácil. Para ele que virou hoje um político muito, muito preguiçoso, não precisar mais nem sair da casa dele para fazer campanha política. Ele fala do seu Instagram para sua bolha dividida, e isso, dividida por interesse. Não é interesse do político pacificação. A anistia não é um ato de pacificação. A anistia é um combustível para que se coloque num lado da bolha. Colocando esse combustível de um lado da bolha, o outro lado vai ficar mais aguerrido, porque vai ficar indignado. E a pacificação é um bom slogan pro Centrão, porque ninguém, em sã consciência, com pelo menos um pingo de humildade, vai falar contra o slogan pacificação. Mas por trás da pacificação vem outros interesses e você está sendo usado. Porque, vamos lá, se olhe no espelho. Se fosse o outro lado fazendo o que fez, eu ia querer pacificar? Não, eu não queria pacificar. Cometeram crimes, paguem pelos crimes. Ah, mas eu sou de direita. A esquerda fez o que... O que a esquerda fez? Entrou, quebrou Brasília, tentou dar golpe, fez um monte de coisa, espalhou fake news. Eu não quero. Eu sou de direita, eu sou contra tudo isso. Eu lutei a vida toda contra isso. Ah, não, mas quem cometeu tudo isso fui eu. E a esquerda olha e fala... é a mesma coisa, eu não quero... Quero que eles paguem pelos crimes que eles cometeram. Então, os princípios devem ser mantidos, porque senão não são mais princípios. São falácias, são qualquer outra coisa. E isso, do fato 6, é um princípio que precisamos, no mínimo, entender que estamos errados. E aí a guerra, o fato 7, a guerra ao STF e à Justiça Eleitoral. Isso eu não preciso nem discorrer muito, porque toda vez que uma sociedade fica polarizada, alguém tem que decidir. A política serve justamente para que não precisemos judicializar tudo. Tudo! A política surge para que os homens, mulheres, possam conversar e entrar num acordo, e esse acordo ser cumprido. Porém, numa sociedade polarizada tão dividida, ainda mais com ferramentas grotescas de espalhar fake news, porque o fato é um só. Se eu te mostrar uma bola, a gente pode discutir o peso, discutir se ela presta, discutir se ela tá bonita, discutir o material, discutir para que ela serve, se é para vôlei, futebol, se é até mesmo para futebol americano, mas aqui o fato é que aquilo é uma bola. Existe bola até mesmo que não é redonda, a do futebol americano. O que não dá para se dizer é que aquilo não é uma bola, mesmo não sendo redonda. Então se pega um fato, transforma em uma coisa, depois uma meia-verdade, depois se transforma numa meia-verdade recheada de mentiras e de outros fatos mentirosos, e no final das contas se conta uma história que já nem é mais uma bola.
já virou um quadrado, já virou um retângulo, já virou outra coisa. E aí se judicializa. E aí as decisões do judiciário, independente de que lado você esteja do espectro político, quando era na época do Mensalão, do Petrolão e da Lava Jato, era um espectro que não gostava da justiça. Agora que é a época do Bolsonaro, da tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático, é outro lado que não agrada a sociedade. Então, calma. Política é a arte da conversa. E se isso falha e temos que deixar tudo pro STF decidir, o problema não tá no STF, o problema tá na política. Fato 8, que é a autovitimização. E eu não estou aqui para criticar se você acha ou não que você tem problemas. Eu estou aqui para criticar os políticos que acham isso. Porque, vamos ser bem sinceros, as vidas dos políticos financeiramente são bem estáveis. As vidas dos seus admiradores que são uma coisa difícil. Pessoas mais pobres, às vezes empresários que estão lutando para que a sua empresa continue ativa e faturando, mas os políticos se auto-vitimizarem é uma coisa tão baixa, porque isso é uma estratégia. Bom, vamos lá. Jair Bolsonaro está na casa dele em Brasília, acompanhado de seguranças pagos pelo Estado. Não estou falando de seguranças mesmo, ele é ex-presidente, então ele tem direito às seguranças. Esses seguranças que ele mesmo escolhe. Na casa dele não falta nada, porque ele tem uma aposentadoria de mais de 50 mil reais, porque é ex-presidente. Então, ele está em casa com uma aposentadoria de 50 mil reais. Flávio, senador. Eduardo, Estados Unidos. Pois bem, você acha mesmo que eles são vítimas de alguma coisa? Porque, afinal de contas, independente do lado que for, quando o Lula ficou preso também, vítima, poxa, calma aí. Tava numa sala na Polícia Federal, tinha toda a comida do que quisesse, afinal de contas podia ser mandada a comida lá. Eduardo, nos Estados Unidos, melhor do que 90% dos brasileiros morando fora. Então, não é a vitimização é para tentar agariar pessoas pela tragédia, e não é tragédia nenhuma, você perdeu. A política você ganha hoje, você perde amanhã, você negocia hoje, você negocia amanhã. Quando você perde, você aprende, quando você ganha, você entende. E é assim que funciona, não tem que ter vítima de ambos os lados. É política. É política. Agora fica se usando a vitimização do político. Ai meu Deus, se eu não fizer isso, se não me apoiarem, eu preciso de... Zambelli, meu amigo, ela invadiu, junto com o hacker, o Sistema Nacional de Justiça. Crime. Se ela estivesse no Brasil, estaria cumprindo pena em casa, de tornozeleira eletrônica. Com certeza. É o que vai acontecer com o Bolsonaro, o que vai acontecer com a maioria dos políticos presos. Os coronéis, é isso que vai acontecer. Porque a justiça do Brasil é assim. Pra quem lutou a vida toda por penas mais duras, hoje implora pra ficar em casa. Zambelli fugiu. Agora tá presa na Itália. E agora é vítima. Quase não vê a luz do dia e dá aquelas declarações tristes. Por que não ficou no Brasil? Os que estão na Argentina, que saíram fugidos, quebraram suas tornozeleiras e foram pedir asilo pra Javier Milei. Sabe o que o Milei falou? Preso. E aí quando vai ter extradição? Quando a justiça argentina andar. E a justiça argentina anda mais devagar que a brasileira. Estão presos lá em celas comuns. Estão reclamando que estão sendo tratados sem direitos humanos. Olha só que loucura. Então a vitimização não é nem ponto da direita, nem ponto da esquerda. A vitimização são os atos que vocês tiveram e depois a historinha triste que querem contar para convencer pessoas. E aí a gente vai, fato 9, que é o lobby externo por tarifas e sanções. Vamos lá. Nem eu, nem você precisamos ser grandes gênios da política mundial para entender que Eduardo passou do ponto. Passou do ponto como? Bom, se foi ele ou não que conseguiu tarifar o Brasil todo, nós nunca vamos saber a verdade sobre isso. Porém, que foi ele, e depois de 20 minutos que o Trump anunciou as tarifas, estava em rede nacional gritando: fui eu que consegui.
fui eu. Agora vamos lá. Lula preso. Passa-se um tempo, Dilma consegue que a China comece a tarifar tudo que ela compra do Brasil. O que aconteceria com o Brasil? Quebraríamos. É isso? Aí tá tudo bem? Como é Eduardo, tá tudo bem. Da direita. Se fosse a Dilma da esquerda, estaríamos mal. Aí seria condenável. Vamos lá. Vamos lá. De repente, alguém nos Estados Unidos da esquerda consegue fazer com que o Sérgio Moro fosse colocado na Magnitsky. E aí? Aí não. Mas quando é Eduardo, sim. Porque são coisas diferentes, princípios diferentes. Quantas mentiras você vai continuar contando pra você mesmo para amar ídolos falsos? Não precisa ficar apegado nessa vida entre Lula e Bolsonaro. Existe mundo além deles. Dá trabalho. Mas o Lula já é um político velho e ele precisa desse descanso. Bolsonaro tá inelegível. Até quando vai se ficar olhando para esses dois? E aí, a última e grande coisa os fatos que nós precisamos discutir, que é a disputa do sentido histórico. Isso está ficando não chato, mas está ficando irritante. Bom, se muda a história ao bel prazer para que a sua visão de mundo seja encaixada nos fatos. Bom, aqui vimos que existem fatos que estão ocorrendo e que você vai justificar o tempo todo o fato pelo que você mais gosta. Eu gosto mais da direita, eu gosto mais da esquerda. E se o fato fosse invertido, eu estaria na mesma posição do meu agressor hoje e estaria falando a mesma coisa do que falam de mim. Eu sei que a ideia do espelho é complexa, porque você vai ter milhões de viés. Você vai ter amigos, você foi criado num lugar, numa família, estudou numa instituição de ensino, cursou algumas vezes algumas matérias diferentes e você vai ter o seu viés ideológico. Mas, de acordo com os fatos, você só precisa olhar. Calma aí. Se fosse o meu adversário que estivesse pleiteando uma mudança dos fatos, o que eu faria? Se fosse o meu adversário que tivesse chamado embaixadores para falar mal das urnas, o que eu faria? Se fosse o meu lado e tivesse caçando sanções contra o meu país, o que eu faria? Eu iria apoiá-lo sem olhar para nada? Ou não? Calma aí, eu odeio o STF. Porra, mas na época do Petrolão, do Mensalão, da Lava Jato eu amava. Por que agora eu odeio? Porque agora não defende meus interesses? Então, não precisamos ficar nessa divisão de país entre Lula e Bolsonaro. Existem centenas de pessoas capazes de administrar o país como presidente. E eu só estou falando de políticos. De senadores que podem ser presidentes, de deputados federais que podem ser presidentes, de governadores que podem ser presidentes e de ministros de Estado. Estou falando dessas pessoas, nem estou dizendo empresários e tudo mais. Mas se fica focado em Jair Bolsonaro, fica-se focado se Lula irá para a próxima eleição. Meus amigos, o Lula tem 80 anos. Ele vai terminar o seu mandato com 81 para 82. E aí você vai querer que ele fique na presidência até 86, 87 anos? Será que não está na hora da gente, como sociedade, abrir os olhos e achar outros políticos? Políticos melhores. Políticos que não usam fake news, que não distorcem dados, e isso vai para ambos os lados. Isso é uma crítica de ambos os lados e de políticos internacionais, assim como Trump distorce dados, assim como Netanyahu distorce dados. Então, chega. É difícil fazer essa autorreflexão, é difícil desmamar daquele político que você tem de estimação. Você cresceu com ele, você cresceu vendo ele, ele por muito tempo ele alimentou a sua revolta, por muito tempo ele alimentou o seu viés. Mas
Um não pode ser elegível e o outro merece um descanso muito bem colocado com 80 anos. 82 quando terminar o mandato. Então esse é o vídeo incômodo da sexta-feira. E se ficou até aqui, muito obrigado. E não deixa de deixar o like. Valeu, obrigado.